Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos de número 31, que diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Queridos, vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, querido e eterno Pai, meu Deus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Senhor, fala com teus filhos, tuas filhas, fala com os ouvintes de perto e de longe, meu Deus. Alcança cada coração, cada alma, alcança os necessitados. Meu Deus, permita com que a tua palavra, ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, amados irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus, o Senhor. Graças a Deus, louvado é o poder de Deus. Meus irmãos, eu peço toda a atenção, toda a reverência à palavra de Deus, como disse, e reforço, o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. E observamos aqui, que o Senhor Jesus, depois que Ele é batizado, depois que Jesus Ele é levado para o deserto, e depois que Ele é tentado pelo adversário, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, então, ele vai começar o seu ministério pela Galileia. E quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele começa a chamar discípulos, começa a chamar ali os seus seguidores, os seus ministros, para que pudesse estar com ele, auxiliando ele na obra de Deus, e também aprendendo como se fazia a obra de Deus, como tivesse ali diante da responsabilidade que é muito grande acerca da obra de Deus. E então os discípulos, eles começam a seguir Jesus, eles começam a dar os seus primeiros passos, e a Bíblia vai mostrar para nós que esses homens que Jesus escolhe, que Jesus chama, não eram homens que tinham sabedoria, que procuraram estudar, que fizeram universidade. Esses homens eram homens
segundo a Bíblia mostra, que eles eram homens esquecidos, que eram homens que nem um fariseu, nem um saduceu olhava para eles e tinha desejo de tê-los como discípulos, seguidores, coisa do gênero. Por quê? Porque esses discípulos que Jesus chama, ou chamou para estar com ele, eram apenas alguns pescadores, homens que não tinham estudo, não tinham conhecimento, não tinham uma boa gramática, uma boa homilética. Porém, esses homens que Jesus chama, que ninguém olhava, mas Jesus olhou para eles, todos desprezavam, mas Jesus não desprezou, e Jesus então trouxe para o seu redil, e Jesus ali começou a instruir, Jesus começou a ensinar e mostrar para eles como trabalhar, como fazer a obra de Deus. Interessante é, queridos e amados irmãos, que em tudo Jesus mostrava para eles como era, como que se fazia a obra de Deus. E agora é interessante que quando Jesus ele desce, a Bíblia fala que ele vai até Cafarnaum, que era uma cidade da região da Galileia. E quando Jesus ele chega ali neste lugar, ele vai para uma sinagoga. Interessante que a Bíblia faz questão de frisar que esse dia que Jesus chega na sinagoga ou no templo, a Bíblia é clara em dizer que esse dia era um dia de sábado. Por que que Jesus, por que que a Bíblia fala que esse dia era um dia de sábado? Meus irmãos, porque para os judeus, os religiosos, eles não fazem nada no dia de sábado, eles seguem exatamente a lei, das 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado. Eles não fazem nada a não ser cumprir a lei. E a Bíblia vai deixar clara para nós que nesse dia milagres não poderia ser feito, nenhum tipo de obra sequer poderia ser feita. E Jesus ele entra na sinagoga nesse dia de sábado, e Jesus então, a Bíblia diz que ele começa a ensinar. Jesus começa a pregar, e Jesus começa a ensinar e pregar, não uma simples palavra, não uma simples mensagem, mas Jesus começa a ensinar e pregar com autoridade. E no tocante que Jesus ele começa a pregar a sua palavra, a ensinar a pregar com autoridade, com unção, com virtude do Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteciam, não só aqui na sinagoga, mas em todos os outros cenários que Jesus ele ensinava, que Jesus ele pregava com autoridade, com a unção, com a virtude do Espírito Santo de Deus. Nós olhamos para essa palavra e nós aprendemos que nós podemos trazer a mensagem de Deus de duas situações. Primeiro, nós podemos pregar como pregavam os escribas, como pregavam os fariseus, como pregavam os doutores da lei, como eles ensinavam de maneira que não se via nenhuma manifestação no mundo sobrenatural. Não, primeiro, não se via cura. Segundo, não se via milagre. Terceiro, não via conversão de almas. Quarto, não se via libertação. Quinto, não se via pessoas possessas de demônios serem libertas, entre outras coisas. Não se via quando esses homens pregavam. Era aquela coisa de sempre, era aquela palavra de sempre, era aqueles ensinamentos de sempre, era aquelas coisas, sabe, como muitas pessoas por aí, vai em determinados lugares, chega lá, senta, ocupa o seu banco,
e de repente tem lá um panfletinho, tem lá um folhetinho com os desenhos, falando alguma coisa, onde lá o orador vai falar acerca daquilo que está no panfleto, e todo mundo sai dali como entrou, né? Entraram vazio e saíram sem nada. Assim pregava os fariseus, assim pregavam os escribas, assim pregavam os doutores da lei. Mas aí eu pergunto para os irmãos e digo: será que é esse o evangelho que Jesus ele ensinou? Será que é esse o evangelho que Jesus deixou para a igreja? Meus irmãos, este não é o evangelho que Jesus deixou. A palavra do Senhor fala para nós que o evangelho, a Bíblia fala para nós que o evangelho é a palavra de Deus, pregada, ministrada, ela é o poder de Deus para todos aqueles que creem nela. É como o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, o Senhor Jesus fala por intermédio do escritor aos Hebreus, dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Jesus está falando por intermédio do escritor aos Hebreus que a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar na vida do homem. Ninguém tem o poder, mas Jesus mostra que a palavra dele tem o poder de entrar na vida do homem. Ela tem o poder de trabalhar entre a carne, a alma, o espírito. Ela tem o poder de trabalhar entre juntas e medulas. Ela tem o poder de trabalhar no discernimento do pensamento do homem, da intenção do coração humano. Algo que ninguém na medicina, nenhum tipo de homem tem o poder de fazer, de agir, de entrar, de trabalhar. Não há equipamento tecnológico que consiga agir como a palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, o inimigo, ele trabalha tanto, ele trabalha muito, para que a palavra de Deus não seja pregada, ou que seja pregada, mas o inimigo trabalha para que a palavra de Deus seja distorcida, para que ela não vá no alvo certo, para que ela não vá com o poder que ela tem que ir. O inimigo trabalha para que a mensagem de Deus não seja a mensagem de Deus, mas seja a mensagem de homem para homem. E a mensagem de Deus, ela não é mensagem de homem para homem. A mensagem de Deus é a mensagem de Deus para o homem, é diferente. Quando a mensagem é de homem para homem, nada acontece. Mas quando a mensagem é de Deus para o homem, então nós vemos as coisas acontecer como aconteceram aqui nesse texto que nós estamos vendo. Quem está entendendo a palavra de Deus vai glorificando, vai exaltando o Senhor, porque Deus ele está aqui no nosso meio. Calamassúria, surimicanta, labasterianda, labaia. Observa, meus irmãos, que a palavra do Senhor mostra que quando Jesus então ele está ensinando, não só no sábado, mas nos sábados, né, diz a Bíblia, Jesus trabalhava nos sábados também. Chega um dia que um religioso, ele vai fazer algumas perguntas a Jesus, vai querer proibir, ou falar porque Jesus trabalhava no dia de sábado, que o sábado era santo, entre outras coisas, que o homem tinha que descansar no sábado. Jesus vai fazer uma pergunta, vai perguntar, dizendo: quem foi feito por causa de quem? O homem foi feito por causa do sábado, ou o sábado foi feito por causa do homem? Para qualquer
bom entendedor, para qualquer judeu que conhecia da lei, ia saber que, primeiro, Jesus, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, ele vai fazer primeiro todas as coisas da criação, ele vai fazer o homem, e depois, muito tempo depois, que foram ter os dias, as semanas, os meses, o ano, enfim, então o homem foi feito primeiro, as demais coisas após. Então o homem é maior do que o sábado. Questionaram Jesus porque ele trabalhava no sábado, porque ele fazia a obra de Deus. Jesus fala aqui no Evangelho de João, ele diz: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Se Deus não tem preconceito, ele trabalha. Se Jesus não tem preconceito, ele trabalha, ele segue o seu Pai. Será que nós somos maiores do que Deus, do que Cristo, do que o céu? É uma pergunta. E aqui a Bíblia diz que Jesus, ele ensina todos os dias, todos os sábados, Jesus ensina na sinagoga. Só que algo chama a nossa atenção, que quando Jesus ele está pregando, né, no verso 32, a Bíblia vai dizer para nós que a multidão que o ouvia, eles começam a ficar perplexos da maneira que Jesus pregava. Eles começavam a ficar atônitos, eles começavam a ficar preocupados, eles atentavam àquilo que Jesus falava, que tantas mensagens que eles haviam ouvido em todo o tempo, não chegava, meus irmãos, sequer aos pés daquilo que eles estavam ouvindo acerca do que Jesus pregava. E observa uma coisa que a Bíblia mostra, que eles se admiravam da doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eles se admiravam com a doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é ensinamento. Eles admiravam do ensinamento a qual Jesus lhe passava. Pastor, qual ensinamento? Por exemplo, que o Senhor Jesus passava a esse povo, que tipo de doutrina? Qual era o ensinamento que Jesus estava dando àquele povo? Por exemplo, quando nós olhamos no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no versículo de número 3, presta atenção, isso aqui é a doutrina, o ensinamento. 5:3 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina bem assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é ensinamento. Jesus está dizendo para eles: olha, bem-aventurados, felizes são todos aqueles que são pobres de espírito, porque desses são o reino dos céus. Jesus fala de uma forma direta ao coração daqueles homens. Eles olham para o que Jesus fala, eles começam a tentar. E Jesus não para, ele vai dizer no versículo de número 4: bem-aventurados são os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Veja que Jesus está mostrando aqui que são coisas naturais, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não é algo sobrenatural, não é uma
uma coisa que talvez aconteça uma vida, uma vez quando nascemos e outra quando morremos, não. Quem que não chora? Talvez hoje, durante esse dia, alguém chorou. Talvez chorou pela noite, pela madrugada. Talvez alguém chorou de dor, de sofrimento. Talvez alguém chorou de tristeza da perda. Talvez alguém chorou por algo que ouviu. Talvez alguém se emocionou com alguma coisa. Talvez alguém chorou de alegria. Talvez alguém chorou na presença de Deus, orando, buscando o Senhor. Não importa, mas o que importa é que Jesus diz: bem-aventurados, felizes são os que choram, porque esses serão consolados. Então não importa como chorou, não importa o porquê chorou, Jesus está dizendo que o que importa é que esses que choram serão consolados. Então esse é o ensinamento de Cristo. Observa o terceiro ponto, o versículo de número 5, Jesus diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele dá outro ensinamento. O versículo 6: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles terão em abundância. Ele continua no verso 7: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante isso aqui, que isso faz nós lembrarmos do capítulo 12 de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, lá no verso de número 1, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele chama, a Bíblia diz que Ele chama o Senhor Deus, Ele chama Abrão. Ele vai dar ordem para Abrão, dizendo para ele sair da sua casa, do meio da sua família, da sua casa, da sua parentela, da sua terra. O Senhor vai mandar ele embora, sair, ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. E Abrão, sem questionar Deus, ele vai fazer isso. No versículo 2, o Senhor vai dizer assim: olha, Abrão, aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. Abrão, aqueles que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. Por que Deus estava dizendo isso? Porque na pessoa de Abrão estava a presença de Deus. Então, aqueles que fizessem algo para Abrão, era como se estivesse fazendo a Deus. Aqueles que estivessem fazendo algo de bom para Abrão, estava fazendo para Deus. Aqueles que estivessem fazendo algo de mal para Abrão, estariam fazendo para Deus. Então cada um iria receber segundo o que fizesse. E aqui nesse versículo, Jesus está dizendo: bem-aventurado são os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Queridos, nós receberemos de Deus com a medida que nós medirmos. É por isso que no capítulo de número 7, o Senhor, Ele fala que com a medida que você medir, você será medido. Da maneira que você julgar, você será julgado. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós lemos a Bíblia, porque há pessoas que às vezes querem refutar de uma maneira direta ou indireta. Ah, mas o pastor está falando isso, ele está me acusando. O pastor está falando isso, está ofendendo. Meus irmãos, uma coisa é a gente olhar para alguém que a gente nunca viu, não ter conhecimento, ciência, olhar para a pessoa e você falar, julgar a pessoa sem você saber.
sem você conhecer a pessoa, saber o que a pessoa passa, quem é a pessoa, enfim, a forma que ela vive, e você falar, julgar por aquilo que você imagina. Só que se nós estamos lendo a palavra de Deus, e se naquilo que nós estamos lendo, o Espírito de Deus, Ele está falando por intermédio da palavra, Logos, Rema, a palavra que está sendo lançada ao nosso coração, se o Espírito de Deus, Ele está batendo com ímpeto por intermédio da palavra no teu coração, na tua alma, pode ter certeza que o pregador, ele não está te afrontando. Quem está te afrontando é a palavra de Deus. Quem está te afrontando é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está te chacoalhando, é Ele que está te despertando e dizendo para você atentar para a palavra de Deus, porque Deus, Ele é perfeito e Ele quer que nós que o sigamos também sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Porque, meus amados, o interessante é que nós queremos servir a Deus, quer dizer, nós queremos ser servidos por Deus, só que nós não queremos servir a Deus. Eu poderia perguntar nessa noite, entre todos aqui, e perguntar aos irmãos, as duas perguntas: quem aqui quer ser servido por Deus? E quem aqui quer servir a Deus? É diferente, é bem semelhante, mas diferente. Será qual, podendo escolher uma só, qual que nós iríamos escolher? Certamente era ser servido por Deus. Só que ser servido por Deus, meus irmãos, se não houver uma reciprocidade, se não for recíproco, não tem fundamento nenhum Deus nos servir. Se nós olharmos pela palavra, nós vamos ver que a bênção de Deus está sobre a terra, a bênção de Deus está sobre o globo, sobre o mundo, sobre tudo que Deus fez. As bênçãos de Deus está aí, por exemplo, o sol, a noite, a chuva, o vento, os alimentos que nascem, tudo que se faz é tudo as bênçãos de Deus, é porque Deus quer. Deus deu ordem para isso. Isso mostra que nós estamos recebendo as bênçãos de Deus. Nós estamos sendo abençoados por Deus. Só que detalhe, Deus está nos servindo, Deus está nos abençoando. Mas aí a pergunta é, e nós? Nós estamos servindo a Deus? Nós estamos retribuindo essas bênçãos? Porque Deus, presta atenção, Ele é autossuficiente para manter tudo o que Ele criou, tudo o que Ele fez, Ele mantém. Ele criou, Ele cuida, Ele faz o que Ele bem quer. Deus, Ele não tem deficiência, Deus, Ele não vê nenhum tipo de falta de poder, de ação, de poder, enfim, quais seja, para poder agir em determinada situação. Deus, Ele apenas diz e tudo acontece segundo a palavra de Deus. E observa, queridos e amados irmãos, que no tocante a essa bondade de Deus em servir, no tocante a essa bondade de Deus em abençoar, isso, presta atenção, isso não leva ninguém ao céu pela bondade de Deus. Mas todavia, se nós não atentarmos para Ele e fazermos a vontade dEle, essa não opção, essa não escolha em fazer a vontade de Deus, nos levará ao inferno. Não é porque Deus, Ele cuida de tudo que Ele fez, que todo mundo que está aqui vai para o céu. Não adianta você pensar, Deus me fez, eu vivo a vida do jeito que eu quero, e eu vou para o céu depois dessa vida. Você só vai para o céu se você tiver Jesus. A palavra de Deus está escrita no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho de João. A palavra do Senhor diz bem assim, 14:6. Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
E ele conclui: ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Então o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos servi-lo, nós precisamos aceitá-lo, nós precisamos tê-lo como Salvador pessoal. Ah, pastor, mas está tão bom viver do jeito que eu estou vivendo. Isso que nós estamos falando é ensinamento, é pegando aqui uma brecha na questão da misericórdia. Aqueles que é misericordioso serão dignos de misericórdia, ou aqueles que são obedientes serão dignos de receber a misericórdia de Deus. Observa o versículo de número 8. Poucos são o que estão enquadrados nesse verso 8, quando Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está dizendo, ó, presta atenção como ele diz: bem-aventurados os limpos. Jesus está dizendo, bem-aventurados todos que têm coração. Não, ele está dizendo, bem-aventurados os limpos. Pastor, mas por que Jesus está dizendo dessa maneira? Os limpos de coração. O meu coração é a bênção. Meus irmãos, nós queremos que o nosso coração seja uma bênção. Quantos de nós, por exemplo, que hoje estamos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, quantos de nós que o nosso coração está duro, o nosso coração está rancoroso, o nosso coração está com ódio, com ira, o nosso coração tem sede de vingança, o nosso coração quer pagar com a mesma moeda, o nosso coração está daquele jeito: fulano perdoou, mas eu não perdoei, vou descontar, vou cobrar. Quantos de nós que estamos ouvindo a palavra de Deus e o nosso coração está maquinando mal? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero mostrar que Jesus ele não se engana quando ele diz os limpos, não todos que têm coração, os, são poucos. Eu quero chamar a tua atenção aqui para o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Quando Jesus ele diz no verso de número capítulo 7, no verso de número 21, olha como Jesus conhece o coração. Por isso que nesse ensinamento as pessoas admiravam da maneira que Jesus ensinava. Eles estavam perplexos, por quê? Porque Jesus não errou. Olha, capítulo 7, verso 21. Talvez o teu coração esteja assim. Ouça bem. Jesus diz: porque do interior do coração do homem, está dizendo, porque lá de dentro do coração, lá no fundo do coração dos homens, está falando no plural, saem os maus pensamentos. Primeiro, maus pensamentos. Então de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos. Ele continua: os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Veja quantas coisas está dentro do coração do homem. O coração tão pequeno cabe tudo isso. O coração produz
Tudo isso, o que é? Maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. 13 coisas, 13 obras que o coração do homem produz. Quando nós olhamos para esse ensinamento de Jesus, se a pessoa não tem conhecimento, quando um pregador está pregando, alguém vai dizer: peraí, o pastor está me acusando, está me chamando de adúltero, está me chamando de mentiroso, está me chamando de lascivo, está me chamando de prostituto. Não, é a palavra de Deus, é Jesus que está te ensinando que o teu coração está sujo, que o teu coração é perverso, que o teu coração é enganoso. É como está lá no capítulo 17, no verso 9 de Jeremias. O Senhor Jesus fala por intermédio do profeta Jeremias. O Senhor Jesus diz bem assim: olha, que o coração do homem, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. E continua o versículo, o Senhor diz: e quem o conhecerá? O coração do homem, ele é enganoso mais do que todas as coisas, e perverso. E quem o conhecerá? Eu pergunto: você conhece o teu coração? Não. O teu coração é bom? Você pode achar que é bom para te defender, mas o teu coração não é bom. Se alguém pisar no teu pé, o que vai acontecer? A tua vontade é fechar a mão e jogar a pessoa lá no canto. Se alguém puxar o teu cabelo, qual é a tua vontade? Deixar o cabelo da pessoa igual ao meu e jogar ela lá no canto. Por quê? Porque o teu coração é perverso. Se alguém olhar para algo teu e falar alguma coisa, o que você vai fazer? Está com inveja, está querendo o que é meu. O sangue de Jesus tem poder. Vai jogar um balde de óleo em cima do carro, ou sangue, alguma coisa, para que Jesus dê o livramento. Nós vemos que todo dia as obras que nós praticamos, elas não são boas. Mesmo, eu estou dizendo isso, nós que somos cristãos, eu não estou dizendo o povo do mundo, eu estou dizendo nós que carregamos a Bíblia, nós que somos leitores assíduos da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender todos os dias. E Jesus, ele conclui aqui, esse capítulo 7, o versículo 23, depois de ele falar dos 13 tipos de obras que o nosso coração produz. Aí no verso 23 ele diz: todos estes males procedem de dentro do coração do homem e o contamina. Tudo isso produz no coração do homem e procede de dentro e contamina o homem. Aí, presta bem atenção, isso que produz, ele contamina o homem que está sendo a fábrica daquelas obras, e aquilo não vai afetar apenas a pessoa que está produzindo. Porque se todo o problema de dentro do coração afetasse apenas a pessoa, como por exemplo um infarto, uma parada que a pessoa que sente e vai embora, é diferente. Essas obras aqui que produz dentro do coração do homem, não afeta apenas a pessoa que está produzindo, mas afeta todos aqueles que estão ao seu redor. Afeta ele primeiro, aí dele passa para o cônjuge, passa para a esposa ou para o esposo, passa para o filho ou para a filha, passa para os pais ou para os filhos, e passa para aqueles que estão no convívio, no trabalho, no colégio, na faculdade, dentro da igreja. E isso vai ramificando, porque vai contaminando as pessoas. E detalhe, é isso que o diabo quer, é isso que o diabo gosta. Por isso que
nós precisamos atentar ao que o Senhor Jesus, Ele um dia falou, deixou registrado para nós, por intermédio do escritor aos Hebreus. Jesus fala, por intermédio do escritor aos Hebreus, no capítulo 3. Olha como Jesus fala, capítulo 3, versículo de número 13 de Hebreus. Ele diz assim: antes, ou seja, primeiro, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Primeiro, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Será que a gente consegue entender isso aqui? Jesus está dizendo que o pecado, ele endurece. O pecado nos engana, e o próximo passo depois do engano é endurecer o nosso coração. Quantos aqui, quantos ouvintes, que não endureceram o coração, foram enganados pelo diabo, o seu coração endureceu, e vocês não ficaram de mal do diabo, vocês ficaram de mal de Cristo. Vocês viraram as costas para Cristo, abraçaram o diabo e foi viver segundo o desejo do diabo. Por isso que Jesus está dizendo, preste atenção, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado, querido, ele endurece, ele engana, ele nos torna ímpio, ele nos distancia de Deus. E aqui Jesus fala por intermédio do escritor aos Hebreus que todo dia nós temos que ensinar. Por exemplo, algum pai aqui que tem o seu filho, você ensina o seu filho apenas uma vez no ano ou uma vez na vida? O filho, ele tem que ser ensinado todo dia tem que ser repreendido, todo dia tem que ser instruído, para ele aprender a andar no caminho certo. Nós estamos no colégio, nós estamos na faculdade, nós estamos fazendo alguma coisa, estudando, nós estamos aprendendo, sendo ensinados, para nós não fazermos errado. Nós estamos na casa de Deus, a Bíblia fala que nós temos que ser exortados todo dia, que se chama hoje, para que nós não venhamos ser enganados e assim o nosso coração ser endurecido. Presta atenção aqui, o próximo, Mateus 5, versículo de número 9. Jesus continua ensinando, dizendo: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aqueles que levam a paz, é aqueles que não colocam gasolina no fogo, o negócio acendeu, chama. Já pensou, está uma discórdia lá na sua casa, está lá a discussão entre o marido e a mulher, daqui a pouco liga para alguém da igreja, liga para o pastor ou para alguém, chega lá o pastor, chama o camarada lá na sala ou lá fora na varanda e diz: não, fica tranquilo, Deus vai te livrar dessa jararaca, Deus vai preparar uma pessoa abençoada, divorcia, cai fora, isso não é de Deus não, sai para lá, isso aí é o diabo que preparou para você. Peraí, o diabo preparou? Só que ele diz antes que era de Deus a namorada, que era de Deus o noivado, casou na igreja, teve ali todas as testemunhas, teve a bênção do pastor, e agora diz que o diabo que preparou, quer dizer, o diabo enganou todo mundo, até o pastor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aqueles que levam a paz, aqueles que semeiam a paz, aqueles que derramam bálsamo, refrigério, aqueles que ajudam, que ora, que soma, que quer ver a união, que quer ver o negócio crescer, que quer ver a bênção sobre o seu irmão. E, enfim,
Bem-aventurados os que sofrem perseguição, Jesus continua dizendo, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que acontece, meus irmãos? Com muitos de nós não temos paciência. Qualquer situação, estou sendo perseguido, não sei quem se levantou, não sei quem, esse negócio de ser crente é monótono, porque tem que viver uma doutrina, um ensinamento, não estou dando conta mais, é uma perseguição, é luta. Olha o que Jesus diz, o ensinamento de Jesus: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, se você sofre a perseguição, e se você permanece firme, você é bem-aventurado, o reino dos céus te pertence. Só se você não suportar a correção, se você não suportar a perseguição, o reino dos céus não será para você. Nós temos que ser forjados na palavra de Deus para nós suportarmos as tentações, as lutas, os processos do dia, porque Jesus não nos chamou para a bênção. Lá no capítulo 16, verso 33 de João, do Evangelho de João, Jesus fala por intermédio de João, dizendo: olha, eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. E Jesus conclui dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Jesus está dizendo que nós vamos ter aflição no mundo, mas para nós ter bom ânimo, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso general, e Ele venceu. E certamente nós não seremos abandonados, nós não seremos esquecidos, porque a Bíblia diz que como Deus ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo dentre os mortos, Ele também nos ressuscitará juntamente com Cristo. Eu quero dizer para a igreja que nós temos que nos alegrar quando Jesus, Ele nos instrui dessa forma. Já encerro aqui essa parte, quando Ele diz, no verso 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Quantos de nós que não passamos por isso? Quantos de nós que já sofremos afronta? Quantos que já se levantaram contra nós, levantaram mentira, para a gente ser humilhado, disciplinado, perder cargo? Detalhe, nós não podemos estar presos num cargo, nós não podemos estar presos numa cadeira, nós não podemos estar presos numa placa, nós precisamos estar presos em Cristo. A certa ocasião, acho que alguém já leu acerca de Martinho Lutero. Chegou um dia que, em quase as 100 teses de Martinho Lutero, que ele fez defendendo a palavra de Deus, chegou um dia que ele estava para ser julgado diante da Igreja Católica. Ele foi ser julgado, e antes de ele ser julgado e ser sentenciado, os que o julgavam disseram: olha, Martinho Lutero, se você negar todas as suas teses, se você desfazer tudo o que você fez, rasgar, queimar e desmentir tudo isso, você será absolvido. Pelo contrário, você será condenado. O que Martinho Lutero disse? Ele poupou a vida dele. Ele diz: se vocês me disserem que a Bíblia é mentirosa, se vocês disserem que o que está escrito na Bíblia é mentira, certamente então eu negarei e desfarei tudo o que eu fiz. Mas pelo contrário,
se a palavra de Deus é o que ela é, eu não desfarei, porque a minha mente está crucificada em Cristo, eu estou preso em Cristo, e eu não mudarei um ponto, uma vírgula do que eu escrevi. Sabe o que é isso? É você ter convicção que o que nós estamos passando faz parte para herdarmos o reino dos céus. A Bíblia diz que por muitas tribulações, por muitas lutas, tentações, perseguições, nos importa adentrarmos ao reino dos céus. Não vamos entrar no reino dos céus na mordomia, no conforto. Não vamos entrar no reino dos céus dormindo de barriga cheia. Tem luta, tem perseguição, tem açoite. Olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. E ele encerra dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, isso aqui, essa é a forma de seguir Jesus. Esses são ensinamentos de Jesus. É não pensar mal, é não pagar com a mesma moeda, é pagar sempre o mal com amor, com o bem. Se teu inimigo tiver sede, dá para ele um copo com água fresca. Se o inimigo tiver fome, dê pão quente para ele. Se teu inimigo bater na tua face, dá também a outra. O evangelho é isso. O evangelho não é o evangelho que se prega hoje. Vou dar R$1, vou ganhar 100. Vou dar 100, vou ganhar 1000. Vou dar 1000, vou ganhar 10.000. Esse não é evangelho. A Bíblia não ensina isso. Eu vou fazer um voto de tal que Deus vai me dar um carro. Eu vou fazer um voto de tal que Deus vai me dar um apartamento. Meus irmãos, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina renúncia. A Bíblia nos ensina a negar a nós mesmos. Jesus, quando ele prega, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E detalhe, já encerro. E estavam na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes a destruir-nos, bem seis quem é o Santo de Deus. O próprio demônio dentro da igreja pergunta para Jesus, faz 3 perguntas. Ele vai responder ele mesmo: eu sei quem és, tu és o Santo de Deus. Enquanto isso, os que eram tidos como doutores da lei, os que eram tidos como os grandes homens, chamava Jesus de Beelzebul, dizia que Jesus estava revelando por Beelzebul, que Jesus estava curando por Beelzebul, que Jesus estava operando por Beelzebul. Agora que o próprio demônio, ou entre aspas, o próprio Beelzebul, diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos, bem sei quem és, é o Santo de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nós erramos, diz a Bíblia, porque nós não examinamos as Escrituras. Porque a partir do momento que nós examinarmos as Escrituras, nós vamos conhecer o poder de Deus. Então, amados, alegre a tua alma, alegre o teu coração e procure viver a palavra de Deus como ela é. Não tem como nós servirmos a Deus e ter a mesma vida que nós tínhamos quando nós não servíamos a Deus. Não tem como nós estamos crucificados em Cristo e não haver renúncia na nossa vida. Nós vivemos como a gente vivia da mesma maneira. Se nós quisermos ir para o céu, tem que ter renúncia. E assim sendo, não precisará muito a gente abrir a boca, não precisará muito fazer tanto esforço. Apenas a forma de nós sermos, apenas a nossa postura, a forma de nós agirmos, nós vamos conseguir ganhar pessoas para Jesus. Lembra de Eliseu?
Lembra de Eliseu, quando Eliseu passava, a sunamita olhava da janela da sua casa e dizia: esse homem que está passando aí, ela dizia para o marido dela, é um santo homem de Deus, porque ele estava gritando, pregando, tocando trombeta: arrependei-vos, não, pela forma dele andar, pela forma dele falar com o seu rosto, pela sua postura, ela reconheceu que ele era um santo homem de Deus. Que também as pessoas possam olhar para nós e reconhecer que nós somos homens de Deus, que nós somos mulheres de Deus, que nós somos a noiva de Cristo, e que as pessoas se inspirem também, tenham o desejo de servir a Deus como também nós servimos. Que Jesus possa vos abençoar e vos recompensar pela sua infinita e grande misericórdia. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus, as horas se foram, que Deus os abençoe em Cristo. Venha alegre.